E eu tenho a certeza que você já ouviu o ditado: que tamanho não é documento? E esse carinha aqui veio para provar isso. Então vamos ver isso agora? E aí, tudo bom? Eu intitulo esse carinha aqui como profissional, ou mini flash profissional, o tamanhozinho dele. Porque você precisa de um conhecimento profissional para utilizar melhor ele, que é o controle de carga, que essa é a ferramenta que ele tem. Diferente daquele flash que eu trouxe há mais ou menos um ano atrás, que é da mesma marca Andor, se eu não me engano, o W25, WS25, esse é o S10. A diferença é o tamanho, a diferença é as funcionalidades que eles têm. Que o S25 eu tenho o modo escravo, eu tenho, claro, o modo teste, né? Para você testar o flash. E eu tenho o modo escravo, que ele dispara reconhecendo que o outro flash disparou. Se você quiser saber detalhes, o link dele está aqui. Diferentemente, só que ele não tem controle de carga, ele dispara em carga máxima, carregou, disparou e demora a carregar. Agora, esse ele não tem o modo escravo, não tem o modo automático e somente tem a opção de controle de carga. E é o que a gente vai ver no inbox. Você vê que ele vem nessa caixazinha aqui, toda em japonês, né? Toda em chinês, que vem da China, né? Japonês, chinês, não sei. Se você souber, pode comentar aí, por favor. Uma caixa bem modesta, de papelão, onde vem dentro do plástico bolha, e vem somente um manual e uma opção de você trocar a capinha da frente, o difusor, né? Ou transparente ou um pouco difusora. Só que eu uso transparente porque tem uma opção de controle de carga e não faz tanta diferença esse difusor aqui não. Então ele liga atrás o botão power, apertou, segurou, ele ligou. E com outro botão você faz o teste, o botão de teste. E no botão de liga e desliga, você apertando, você tem o controle de carga. Você vê que ele tem a opção de 8 tipos de disparo, 8 tipos de carga de disparo, que é o que eu encontrei com maior opção de configuração de carga. Os outros demais flashes, os demais concorrentes, mini também, profissionais, ele tem a opção até 5 controles de carga. Esse tem muito mais, tem 8. E isso faz diferença para o meu ensaio. E antes de eu falar como eu utilizo ele, eu quero frisar essa parte aqui da questão da sapata do flash. Muita gente me perguntou nesse último vídeo do 25 se funciona em tal câmera, em Nikon, me perguntaram da Sony. Para tirar essa dúvida é o seguinte, é esse modelo de sapato aqui que ele utiliza. Tá vendo na minha Canon? É esse modelo de sapato que ele utiliza, essa quadradinha que faz o encaixe, mas o principal é o ponto central de conexão. Tem uma Canon que foi lançada há uns 2, 3 anos, que é a D100, se não me engano é a Canon D100. Ela veio com esse tipo de sapata, mas não veio com pino central. Então não veio com flash universal, né? O tipo universal de sapata. Mas várias marcas, tem a Canon, tem essa marca, a Sony, a Nikon, a Fujifilm, várias câmeras têm esse tipo de sapata, sapato universal. Eu só sei, eu tenho conhecimento que os últimos lançamentos da Canon estão vindo com uma nova sapata de flash. É um estilo USB. E se a pessoa comprar essa nova câmera, ela tem que comprar o flash novo, ela tem que trocar os flashes, porque ainda não fizeram, na verdade fizeram o adaptador, só que o adaptador é caríssimo, tá lá em cerca de R$500. Esperando, tem gente, conheci fotógrafos que trocou a câmera, teve que trocar os flashes, ou se não compraram, estão aguardando a China fazer um adaptador mais barato, mas por enquanto não tem. Esse é o tipo de sapato. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários. Qual é a câmera que você usa? Se você quiser comprar esse flash ou parecidos, eu vou falar para você se é ou não a sapato universal da sua câmera, tá bom? A diferença dele para os flashes completos profissionais é que os demais flashes profissionais eles têm mais pinos. Que através desse pino ele faz a comunicação com a câmera, visando qual que é a configuração que a câmera está, visando qual que é a luz ambiente, aí para o automático funcionar de forma eficaz, né? Para os meus ensaios, já que eu já falei sobre a sapato principal, para os meus ensaios eu tenho utilizado somente esses dois flashes. Não tenho utilizado mais o WS25, ele está muito parado, porque esses dois flashes aqui é o básico que eu utilizo como luz principal a 35 graus. Esse daqui, que é o meu melhor, o mais potente. E para recorte eu uso o S20. Um contra que eu identifico nesse é a falta de mais recursos.
Mas eu entendo que se tivesse mais recursos como o automático, como uma fotocélula para disparar no modo escravo, que através do reconhecimento de outro flash disparando e disparado simultaneamente, ele ficaria mais caro. Tanto que ele foi esse valor aqui, vou deixar para você ver. Com o imposto e tudo mais, chegou em máximo 2 semanas. Mas como ele é básico assim, então eu utilizo o rádio flash, que eu acoplo o transmissor em cima da câmera, e o transmissor do tamanho dele, né? E o receptor, eu coloco o meu flash para disparar. Então, um receptor eu coloco o flash da Canon, coloco no luz principal, e o transmissor eu coloco o flash da Angular para fazer a luz de recorte. Dessa forma aí eu vou colocar alguns takes que eu utilizo esse flash, os ensaios que eu faço, profissional, de casal, em estúdio somente, em estúdio. Eu uso esses 2 pontos de luz para fazer foto em estúdio. E me atende perfeitamente bem esse flash. Por isso que eu tenho utilizado, por isso que eu estou fazendo esse review. Bem simples, bem barato. O S25 continua sendo o flash mais barato do mundo. Agora, esse S10, ele tem sido o flash com configuração profissional mais barato. O flash com configuração profissional mais barato. Um outro contra dele é porque em cima da câmera ele fica muito curtinho. Tão curto que ele fica praticamente do tamanho do flash pop-up. Em cima da câmera ele fica praticamente do tamanho do flash pop-up. Então se eu utilizar uma lente como essa, um trambolho dessa lente aqui, ele acaba fazendo sombra na lente, né? Quando o flash bate, ele faz a sombra da lente e a sombra aparece nas fotografias. Então é uma desvantagem. Ou eu compro algum extensor, que existe extensores para fazer essa fotografia. Como por exemplo, eu poderia usar esse extensor aqui para fazer essas fotos. Aí ele ficaria alto. Ele ficaria da altura do meu profissional, né? Basicamente a altura do meu profissional. Assim as fotos não sairia a sombra da lente. Ou se não, eu uso ele fora, com um rádio flash também. Espero que esteja funcionando. Então essa é a desvantagem dele, o tamanho dele e a falta de recurso. Mas ele me serviu muito por conta dessa opção dele ter essa opção de configuração de carga e assim torna ele um mini flash profissional. Qualquer dúvida com respeito a ele, pode deixar aí nos comentários e eu te pergunto o que você acha desse flash. Se você utiliza flash ou não, comenta aí para mim qual flash que você utiliza. Se você pensa em comprar mais um, ou pensa em atualizar, ou pensa em começar com algum flash, eu te indico esse S10. Aquele anterior, que algumas pessoas que eu já fiz um ano passado, que é o S25, eu descartaria ele. Pagaria um pouquinho mais caro por esse flash para você aprender melhor a configuração profissional, que é o controle de carga. Pagaria um pouquinho mais caro, mas valeria a pena. Porque na parte de profissional, flashes profissionais completos, que tenham fotocélula, modo automático, são caríssimos. Geralmente você consegue encontrar alguns até de R$300 com configuração manual. Não automático, mas com configuração manual. Mas se for para ver isso, eu indico esse daqui, o S10. A deixa que eu falo é essa, porque todo ano tem uma atualização de acessórios de fotografia, na tecnologia de fotografia, vários recursos. Tanto que eu falo nesse vídeo aqui sobre um recurso que a Apple comprou uma patente para fabricar um sensor com 20 pontos dinâmicos. Isso é sensacional para um telefone. Então, cada ano a gente vê recursos novos, acessórios novos, e para esse ano eu trago esse mini flash aqui, que é super indicado por mim. Para quem está começando, para quem quer fazer uma luz de recorte, ele é essencial, tá certo? Então, qualquer dúvida, eu fico à disposição para estar respondendo aí nos comentários, deixar aberto para você e até a próxima. Valeu!